senhora exerceu cargos estratégicos na companhia da Polícia Militar Feminina, né? Sim. E tem uma proposta em relação às políticas públicas para a violência sexual. Fala em aumento de pena e em tratamento psicológico para os agressores. Como seria esse tratamento e qual a necessidade dele dentro desse contexto da violência sexual? Andressa, infelizmente, no Brasil, nós não temos a prisão perpétua. Se tivesse, era claro, a gente fazia uma pena para que o agressor ficasse pro resto da vida na cadeia. Isso era o ideal. Mas, infelizmente, as leis brasileiras não têm essa previsão. Eu entendo que precisamos, sim, fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, até para fazer uma avaliação do nível de doença desse agressor. Nós temos um exemplo muito claro vivido aqui, Andressa. E todos os estudos que eu já fiz na minha vida durante o atendimento policial, estudos científicos em relação a isso, todo agressor é vítima de uma agressão, tá? Nessa parte, todo agressor de violência sexual, ele sofreu a violência sexual na sua infância. Precisamos fazer algo para que quando esse agressor sair da cadeia, porque nós não vamos conseguir segurar ele pro resto da vida. Nós não vamos, é utópico dizer que nós vamos, porque a lei não permite. Hoje a lei, tanto é que a pena mínima, se não me engano, é 8 anos. Como que eu vou fazer? Nós temos o exemplo do caso Caico, aqui de Cuiabá, onde o agressor que tirou a vida do Caico, ele já tinha feito isso contra uma menina numa cidade do interior de Mato Grosso, ficou preso 3 anos, foi colocado em liberdade porque lá ele tinha um bom comportamento, não dava trabalho, então ele foi solto. Aí ele veio para Mato Grosso, veio para Cuiabá, matou o Caico. Agora ele está preso de novo, daqui a pouco ele está saindo. E aí, vamos deixar ele solto só por isso mesmo? Não precisamos, precisamos além, nós temos aí a proposta da castração química, as pessoas não conhecem muito bem essa proposta, a castração química, primeiro o agressor tem que querer passar por essa castração química, não é obrigatória, a lei não dá a ele essa obrigação, ele tem que querer. Segundo, ela não é uma aplicação que vai durar o resto da vida, não. Todo mês ele tem que voltar ao posto para tomar a medicação. Se ele não quiser tomar, os efeitos voltam. Então, assim, nós temos que usar todos os meios necessários para evitar que esse agressor volte a agredir alguém. Você entendeu? Não dá para a gente ficar fingindo, falando propostas sem ter conhecimento de causa. A minha preocupação não é com ele, com o agressor. A minha preocupação é para que ele não faça uma nova vítima. Não estou querendo tratar ele para que ele... Não, eu quero que ele não faça novas vítimas. Porque todo agressor ele não agride uma única vez. Ele faz o primeiro caso, ele vai para a cadeia, ele sai da cadeia, ele faz o segundo, faz o terceiro, o quarto, até que um dia a prisão leve ele a uma pena máxima ou qualquer outra coisa. Mas dizer que só colocar ele atrás da cadeia, com a legislação atual que tem no Brasil, não é suficiente. A gente está enxugando o gelo. E assim, coisa mais triste que tem, Andressa, e eu falo com propriedade, é você ver uma mãe chorando porque o filho dela foi violentado. Eu tenho casos de famílias onde aconteceu isso, a família acabou. A mãe adoeceu, o pai adoeceu, o filho nunca mais foi a mesma coisa, porque é algo que violenta você para o resto da sua vida. Principalmente as mulheres e principalmente os meninos. Então, a gente tem que parar com essa história que só prender vai resolver. Eu gostaria muito que só a prisão resolvesse. É o sonho de consumo. Ficar preso lá pro resto da vida. Mas a nossa legislação não permite isso. A pena máxima no Brasil é 30 anos. E geralmente, uma pessoa hoje, com a expectativa de vida, ela vive até os 80. Então, vamos deixar essa pessoa 50 anos, 40 anos, cometendo novas vítimas. Então, quando eu falo em tratamento psicológico, psiquiátrico para esse marginal, não é pensando no benefício dele, não. É pensando que ele não venha atacar a vida de outra criança, a vida de outra mulher, a vida de outro menino, a vida de outro homem. Então, a gente tem que pensar evitar o problema. E não ficar com demagogia.
entendeu? Porque quem nunca atendeu uma ocorrência de estupro não sabe o que é você lidar com o sentimento das partes e o seu sentimento, porque para mim, eu sou mãe, desde quando entrei na polícia, eu já tinha filho. Então, você vai numa ocorrência dessa, você se coloca no lugar da mãe, você chora, tem vezes que você está ali, você tem que se manter firme e forte para não desmoronar a sua guarnição e você tem que atuar. Então, não dá para ficar com meio termo. O sonho de consumo era a prisão perpétua nesses casos. Mas, infelizmente, a lei não permite. Então, eu acredito que tem que ser, sim, ter um tratamento, uma avaliação psicológica, para que a gente possa mandar ou prolongar essa internação, ou fazer uma nova avaliação. Do jeito que está, não dá. E o cara que cometeu todos os crimes contra essa menina lá atrás, contra o Kaique, daqui um dia vai estar solto. Em contrapartida, o Kaique perdeu a vida. Em contrapartida, a mãe do Kaique nunca mais foi a mesma. O pai do Kaique faleceu recentemente por problemas de saúde, em decorrência da tristeza que ele absorveu em relação ao fator de tudo isso. Então, são vivências. Eu tenho essa vivência. Eu falo com propriedade, eu não fico com demagogia. Eu não quero nunca mais ter a possibilidade de ver uma mãe chorando, Andressa. E eu não poder fazer nada, porque o caso já aconteceu. A única coisa que cabe a mim naquele momento é pegar a pessoa, levar para uma delegacia e depois mandar para a cadeia. Não é isso que eu quero. Eu não quero mais ter essa tristeza de que conduzir uma pessoa para um presídio. Eu quero que os que estão lá permaneçam e que, caso saiam, sejam pelo menos avaliados para a gente saber qual é o grau de risco desse preso. Candidata, mudando um pouco de assunto, caso a senhora seja eleita, né, nas eleições suplementares de novembro, vai tomar posse no momento em que o Congresso discute os efeitos da pandemia, da Covid, e também as medidas que podem ser tomadas para retomar a economia e também salvar vidas, né? Já que nesse período muitas famílias acabaram entrando na plena miséria, né? Na visão da senhora, quais são as medidas que devem ser tomadas aí para a economia retomar e para as famílias voltarem aí a ter renda e ter alimento, trabalho? Eu acho que a primeira medida que tem que ser tomada é chamar a sociedade organizada para fazer um projeto de retomada em conjunto, para que cada setor apresente uma proposta e que a gente possa trabalhar com eles essa proposta. Nós temos o exemplo, hoje, nós temos alguns setores que foram exterminados, vamos dizer assim, na parte da economia. Nós temos o comércio, que foi muito prejudicado. Nós temos o setor de eventos, que foi prejudicado. Nós temos o setor de hotelaria, que foi prejudicado. Nós temos aí o setor das escolas, que está aí passando uma dificuldade muito grande, e por aí vai. Temos que trabalhar, chamar esses setores de forma organizada, ouvi-los e fazer com que essa fala traga para todos os setores a confiança de voltar a girar novamente. Ainda bem que no estado de Mato Grosso nós temos alguns setores que não foram atingidos, como o agronegócio e tantos outros. Isso fez com que o nosso estado ficasse estável, de uma certa forma. Ayrton, eu vejo que, enquanto a sociedade ficar recebendo ordens sem participar do contexto, da criação, da formulação de soluções, nós vamos só absorver problemas. O presidente sempre esteve certo. Ele sempre falou que nós precisávamos cuidar da economia e da saúde. Nós devemos continuar do mesmo jeito que o nosso presidente disse, devemos cuidar da economia e cuidar da saúde. Mas para que isso dê certo aqui, principalmente no nosso estado, precisamos chamar todos os representantes da sociedade organizada para que possamos construir um caminho concreto e onde todos façam parte, para que a economia no estado de Mato Grosso ela não tenha os efeitos que vão ter em outros locais. Graças a Deus, nós temos aí os setores que estão bem e que, de uma certa forma, estão contribuindo para que o estado não pereça. Mas eu quero trabalhar junto com quem está lá no município. Trabalhar junto para que os recursos que vêm do governo federal sejam devidamente bem aplicados aqui, para a gente poder superar esse momento.